É bem provável que todos nós que estamos a ouvir essa palestra já passamos na escola. Então, imagine um professor na sala de aula que em todas as suas aulas ele simplesmente pega no livro didático, lê palavra por palavra, sem levantar os olhos e depois diz assim: a aula terminou, amanhã tem mais. O que é que você acha? Não seria essa uma aula cansativa, desnecessária e até uma aula que simplesmente não motiva o aluno? Com certeza que sim. Mas a sensação é muito diferente, queridos irmãos, quando ele explica com as suas próprias palavras o que está no livro didático. Com certeza, dessa maneira, a aula ganha mais vida, fica mais saborosa, por assim dizer. E com certeza que isso faz com que os alunos tenham mais vontade de participar. Por quê? Porque o professor usa como base a matéria didática, mas consegue transmitir em suas próprias palavras. Na realidade, queridos irmãos, isto é o proferimento espontâneo. A base dessa nossa palestra é o livro de Colossenses, capítulo 4, versículos número 6. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 4, versículos número 6. O apóstolo Paulo, ao falar para os cristãos no passado, disse o seguinte: que as vossas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, de modo que saibam como responder a cada pessoa. Bom, o apóstolo Paulo, ao usar essa ilustração, palavras temperadas com sal, ele sabia o que estava a dizer. Até faz-nos pensar que provavelmente, numa das suas viagens, ele chegou em alguma casa e lhe deram uma comida com pouco sal, né? E ele não gostou, não é verdade? Isso é apenas uma imaginação. Estamos a usar apenas um quadro mental. Talvez depois dessa situação, o apóstolo Paulo disse: não. Quando uma comida é bem temperada, quando o sal está no ponto, então ela é mais saborosa. Da mesma forma, queridos irmãos, quando nós estamos a fazer um discurso, nós precisamos que as palavras sejam temperadas com sal. Nós precisamos que as nossas palavras sejam proferidas de forma espontânea. Nós não queremos parecer um robô na tribuna a ensinar a congregação. Na realidade, o objetivo desse discurso é basicamente mostrar por que é importante usar palavras próprias ao fazer um discurso e como é que isso torna a nossa mensagem cada vez mais eficaz. Então, nós vamos falar de três coisas principais. A primeira, o que significa o proferimento espontâneo. Depois, vamos ver também, será que existem benefícios ao usar o proferimento espontâneo, as palavras próprias num discurso? E em terceiro lugar, como é que nós podemos conseguir cultivar o proferimento espontâneo? Então, vamos à primeira questão. O que é que significa proferimento espontâneo? Bom, é muito importante termos cuidado com algo interessante, queridos irmãos. Quando nós falamos sobre proferimento espontâneo, falar por palavras próprias, não queremos dizer que cada orador deve subir à tribuna e tentar improvisar sem nenhuma preparação. Não. Não. O proferimento espontâneo significa expressar as ideias já preparadas com naturalidade. É muito importante entendermos essa diferença. Então, isso significa que o proferimento espontâneo envolve falar de forma pessoal, com emoção e sinceridade. Na realidade, o proferimento espontâneo é uma diferença entre ler e transmitir. O livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos número 4, diz algo interessante que nos ajuda a entender esse ponto.
1 Tessalonicenses 2:4. Diz assim: Mas, visto que Deus nos aprovou para sermos incumbidos das boas novas, notem essa expressão. Assim falamos para agradar não a homens, mas a Deus que examina o nosso coração. Então agora vamos parar e pensar. Será que Deus, Jeová, fica feliz quando, por exemplo, um orador sobe na tribuna e começa a improvisar as coisas sem nenhuma preparação? Com certeza que não. Nós queremos falar de um modo que agrada a Deus, se baseando no que a Bíblia diz. Então, o proferimento espontâneo não é chegar à tribuna e brincar. Não. É simplesmente usar aquilo que já preparamos com muita antecedência, sem procrastinar, com as nossas próprias palavras. Mas agora, será que existem benefícios de usarmos o proferimento espontâneo? Quais são alguns benefícios? Primeiro, quando usamos o proferimento espontâneo, vai tornar o nosso discurso mais vivo e agradável para quem ouve. É muito diferente, queridos irmãos, pegar num livro e apenas lê-lo e pegar no livro, ao fazer a leitura, explicar exatamente como é que a pessoa pode compreender o que está a ser lido. Por outro lado, o proferimento espontâneo também facilita a compreensão, porque mostra que realmente o orador domina bem o assunto e ajuda também a assistência a compreender claramente o que está a ser dito. Por outro lado, um outro benefício do proferimento espontâneo é que gera uma, vamos dizer, conexão emocional com a assistência. A assistência fica mais interessada a ouvir o que está a ser dito. Mas qual é o exemplo bíblico que temos sobre isso? Nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o livro de Mateus, capítulo 13, versículos 34. Mateus, capítulo 13, versículos número 34. Veja o exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse tudo isto às multidões por meio de ilustrações. Realmente, nada lhes falava sem ilustrações. Conseguimos ver o exemplo do nosso mestre. Jesus Cristo, ele falava a muitas multidões. Mas o que é que ele fazia? Usava ilustrações. Mas que tipo de ilustrações Jesus usava? Com coisas que as pessoas realmente conheciam. Então, com certeza que Jesus conseguia usar palavras próprias ao fazer essas ilustrações. Qual é o exemplo para nós? Nós queremos também nos esforçar a fazer bom uso do proferimento espontâneo, de modo a ajudar aqueles que realmente vão nos ouvir. Mas agora, como é que se cultiva o proferimento espontâneo? Como é que nós podemos conseguir fazer isso? Primeiro passo, queridos irmãos, é preparar-se bem. É muito importante estudar os pontos principais de um discurso e entendê-los claramente. Vamos dar um exemplo. Imagina que o tema do teu discurso é qual é o propósito de Deus para com a Terra. É claro que um tema dessa natureza tem pontos principais. Por exemplo, vamos citar aqui 3 coisas que talvez poderiam entrar nesse discurso. Primeiro, o que aconteceu com o propósito de Deus no início. Segundo, o que Deus está a fazer agora para cumprir o seu propósito. E terceiro, será que ele vai mesmo cumprir? Quem está na assistência para ouvir a resposta dessas 3 perguntas precisa entender bem cada ponto, como liga o a seguir. Então, quem tem um objetivo ou a missão de conseguir fazer a assistência entender isso? É o orador. Mas para isso, o que é que ele vai fazer? Estudar bem esses 3 pontos principais, dominar bem, entendê-los claramente e só assim vai conseguir transmitir a assistência. Por outro lado, nós conseguimos cultivar o proferimento espontâneo quando falamos de coração. Na realidade, nós podemos facilitar isso
como se estivéssemos, por exemplo, a explicar algo importante a um nosso amigo. Nós não vamos querer decorar as coisas, vamos falar de coração. Por outro lado, se for usar ilustrações, use ilustrações pessoais, simples de serem compreendidas. É como diz o livro de Provérbios, capítulo 25, versículos número 11. Como maçãs de ouro em vaso de prata é a palavra falada no tempo certo. Então, o proferimento espontâneo, queridos irmãos, significa transmitir com as nossas próprias palavras aquilo que compreendemos das Escrituras. Por outro lado, nós não queremos improvisar, mas queremos falar com base naquilo que nós preparamos. Então, não tenhamos medo de ser naturais na tribuna e verdadeiros em nossos discursos, porque isso vai mostrar que nós conseguimos falar de coração e acreditamos naquilo que falamos. Portanto, queremos fazer bom uso do proferimento espontâneo.